Olá, tudo bem? Se você trabalha em vendas, se você é empreendedor, um gestor de vendas, esse vídeo é para você. Eu quero que você preste atenção, que a gente vai falar sobre algumas coisas que eu acredito que sejam bastante importantes para você, profissional da área comercial, que atua em vendas, né? Eu tenho mais de 30 anos de mercado, cara. Eu já passei tudo que um filho de pobre, de pessoa humilde, precisa fazer na vida para chegar em algum lugar, eu fiz. Eu comecei como engraxate, fui camelô, trabalhei em lojas, trabalhei na Mesbla, loja de departamento, a maior rede de magazines do Brasil, a melhor que tinha, existia, quebrou, porque não olhou para o mercado, não ouviu o mercado, passou por crise e não soube lidar com a crise, né? Fui supervisor de vendas, supervisor administrativo de vendas, fui representante comercial, fui gerente comercial. Cara, e o que eu tenho a dizer para você, e conversando com vários amigos do mercado, é que a gente nunca passou por uma crise tão louca como essa, cara. É tudo muito novo. A gente não sabe, não tem como a gente mensurar ou usar a experiência do passado para tentar contornar e passar por essa crise. A gente sabe que essa pandemia, ela pegou cada empresa, cada segmento de uma maneira diferente. Ou seja, a crise é a mesma, mas ela está causando impactos e consequências diferentes para vários departamentos, para vários segmentos, para várias pessoas e para vários países e cidades. É assim que funciona. E qual é o nosso papel como profissional de vendas? É não esmorecer, é não entregar os pontos, é levantar a cabeça, olhar para frente e tentar encontrar algumas alternativas. Então eu separei aqui 7 coisas que eu acredito que sejam bastante importantes nesse momento de crise que a gente está passando, essa crise tão nova e diferente de tudo que a gente já passou. A gente sabe que algumas cidades já estão funcionando, as pequenas e médias cidades já estão funcionando, está tocando com um pouco de restrição, mas está tocando. As grandes cidades, quase todas ainda estão fechadas, com restrição. Então você que é representante comercial, você que é vendedor, que fica esperando o cliente chegar na sua loja, o tráfego dentro dos shoppings ainda está muito pequeno, nas ruas ainda está muito pequeno, tirando as exceções lá do Rio de Janeiro, São Paulo, nas ruas de grande comércio, que as pessoas estão andando de forma irresponsável, né? Ou seja, a gente não sabe onde está essa pandemia ainda, o surto pode aumentar, as coisas ainda podem piorar, a gente tem que sair, o mercado tem que voltar a funcionar, mas tem que ter responsabilidade de todas as partes, para você que é empresário, para você que é representante também do consumidor. Não adianta sair na louca, nós podemos piorar o que já está ruim, é assim que funciona. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é compreender que essa crise pegou todo mundo, cada um de uma maneira, mas pegou você e seu concorrente está passando possivelmente pelas mesmas angústias que você está passando. Né? Isso aí, a crise não poupou ninguém. A segunda coisa é assimilar, ou seja, aconteceu, não adianta chorar, não adianta culpar, arranjar culpados, não adianta ficar esperando ajuda de governo. O governo não vai dar, o governo está metido em negócio de política que a gente não sabe nem onde vai dar isso aí, essa confusão inteira. Está tão polarizado que eu digo que a consequência maior de toda essa crise vai ser a polarização da política e da mídia, que não são propositivos, que não estão ajudando as empresas em nada. Então, por isso, a gente não pode esperar nada desses caras, né? A gente tem que fazer a nossa parte. O vendedor não espera nada de ninguém, ele vai e faz. É assim que funciona. A equipe de venda ela é feita para fazer e não para ficar chorando, resmungando ou contando coisa triste para trás. Então, a gente tem que compreender que a crise pegou todo mundo, a gente tem que assimilar que ela aconteceu, ou seja, estávamos andando de bicicleta e, de repente, tomamos um tombo, caímos no chão e ficamos estatelados lá no chão. E aí a gente tem que tomar a decisão. Eu tenho que me adaptar a isso. Então eu tenho que levantar do tombo, sacudir a poeira, ver quais foram os danos, os machucados, né? Ou seja, ver o que eu tenho de potencial, o que eu tenho de estoque para vender, o que eu tenho de fornecedores, de crédito, o que eu tenho de know-how, quais são os meus ativos que eu posso, nesse momento de pandemia, nesse momento de restrição, vender, oferecer. Ah, mas ninguém está comprando. Como assim que ninguém está comprando? Não, tem gente comprando sim, tem um monte de gente comprando, cara. Né? E o maior caso disso é o caso da Casa Bahia, né? Ou seja, a Casa Bahia e o Ponto Frio, né, que fazem parte de um grupo, cara, em 7 dias os caras mudaram todo o conceito de vendas e eles saíram de uma venda digital que representava 30% do mercado dele para 70%. Ou seja, hoje no digital, na venda assistida,
eles já vendem 70% do total da sua venda normal, com lojas abertas. Então essa conversa que não existe venda é conversa para o boi dormir. Não cai nessa historinha, tá difícil para todo mundo, mas tem mercado, tem cliente comprando e tem para quem vender. Você só tem que achar, você só tem que prospectar, você tem que estar visitando, tem que estar oferecendo, tem que estar mostrando, tem que estar apresentando, tem que estar mantendo um relacionamento. É assim que a gente vai sair. A quarta coisa é sobreviver, instinto de sobrevivência, bacana. A gente não está aqui, não é para ganhar guerra, não, é para voltar vivo da guerra. Então esse tem que ser, ou seja, cada centavo, cada pedido que você tirar, por menor que seja, é um pedido. É oxigênio que você está botando dentro da empresa que você trabalha. Então a gente tem que lutar por cada pedido. E todo mundo hoje é um potencial comprador. Né? Ou seja, se você é um vendedor de varejo, se você é um representante comercial, ligue para todo mundo que você conhece, para todos os clientes e venda, ofereça, venda. Venda só acontece quando tem oferecimento. Nesse momento de restrição, se você não oferecer, não vai vender. É assim que funciona. Né? A oportunidade faz o monge, é assim que funciona. Outra coisa, você tem que reagir. O que você ainda não sabe fazer que você precisa fazer? O que você faz que não dá mais resultado que você tem que esquecer, abrir mão? Então, o que eu faço? Como eu faço e por que eu faço? Eu tenho que estar constantemente, eu tenho que reagir, eu tenho que me transformar, eu tenho que me diferenciar. Tenta imaginar na ocasião da URV, cara. Eu era representante comercial e eu saía para trabalhar de manhã com uma tabela, de tarde, na hora do almoço, eu tinha que procurar um cliente para pegar um fax com uma nova tabela e de noite, quando eu chegava no meu escritório, na minha casa, eu tinha uma nova tabela, eram 3 tabelas de preço num dia só para vender, e a gente teve que se adaptar, teve que criar uma nova argumentação de vendas, uma nova abordagem de clientes, tudo mudou, a forma de apresentar o catálogo, de mostrar a justificativa, a superação de objeção, e isso você tem que fazer, reagindo, você tem que botar quais são as dificuldades, vai visitar o cliente, vai ligar para o cliente, o que você acredita que ele vai dizer para você? Você já tem que preparar as respostas, fazer um roteiro de visita para o cliente ou de ligação para o cliente. O que eu vou falar, o que ele pode responder, quais são as alternativas, usando a inteligência. Tá? Outra coisa é executar. Ou seja, eu já compreendi que a crise pegou todo mundo, eu já assimilei que não adianta chorar, eu tenho que levantar do tombo que eu tomei da bicicleta, sacudir a poeira e mesmo machucado, seguir. Eu tenho que me adaptar às novas realidades, ou seja, a gente está vivendo num novo mercado, com clientes diferentes, com concorrentes diferentes. Então eu tenho que me adaptar a esse novo cenário, ou seja, eu tenho que me ressignificar, me reinventar, aprender, desaprender e reaprender, ou seja, 3 coisas, né? E eu tenho que ter instinto de sobrevivência, que agora não é hora de tirar proveito de ninguém, nem ganhar mais do que ninguém, é de sobreviver, é de botar pedido para dentro de casa para fazer a empresa sobreviver, para quando essa crise passar a gente está sadio e no combate. E temos que executar, ou seja, aprender coisas novas, diferentes, melhores, mais inteligentes, usar as ferramentas tecnológicas para nos aproximar, para criar pontes com os nossos clientes, para gerar interesse, necessidade de compra. E por último é superar ela, ou seja, tirar um aprendizado. Qual é o maior aprendizado dessa pandemia, cara? O maior aprendizado dessa pandemia é que cada um de nós é insignificante e que a gente só existe se todo mundo tiver num ecossistema sadio. Eu não posso torcer para o meu concorrente morrer, eu não posso torcer para ninguém ficar ruim, não. A gente tem que se unir, se juntar. Qual é o concorrente seu que você podia se juntar nesse momento e criar uma empresa nova, um diferencial, reduzir custos, somar sinergias, esforço? Essa é a hora de união. Isso foi a maior mensagem dessa crise, é que a gente unidos, juntos, a gente pode passar por elas. E que se cada um for fazer o seu, possivelmente a gente não vai conseguir. Então, 7 coisas que eu acredito que sejam bastante importantes para você que trabalha em vendas e para você que é gestor de vendas. Primeiro é compreender a crise, assimilar ela, não adianta chorar, não adianta... Temos que nos adaptar a esse novo cenário, ambiente, cliente. Nós temos que ter instinto de sobrevivência, todo dia temos que acordar cedo, tentar vender. Nós temos que reagir, não podemos ficar passivos, não podemos virar refém do noticiário, da televisão, não podemos, não deixe o noticiário da televisão lhe infectar, lhe impactar, lhe te neutralizar como ser humano. E nós temos que ir para a execução, vender, ligar, visitar quando puder visitar, é assim que funciona. Já tem um monte de representantes comerciais de moda fazendo um showroom, atendendo. Gente, se mexe, não acredita que não tem alternativa. Quem acredita que já não tem alternativa já está morto aqui. Tranquilo? Então, juntos somos mais fortes.
Tranquilo? Se quiser saber mais alguma coisa, entra no meu canal do YouTube ou me acompanha nas minhas redes sociais. Um grande abraço e sucesso a cada um de nós.